Graça e paz e bom dia, queridos, amadas irmãs em Cristo, a você internauta que me ouve de perto, de longe, do norte, do sul, do leste e oeste. É motivo de grande alegria voltarmos aqui ao estúdio para darmos continuidade ao tema Laços de Alma. E primeira parte desse tema, nós paramos no assunto sobre Diná e Siquém. E é interessante analisar que em Gênesis 34 fala a respeito de Diná saindo para ver as filhas da terra. E no versículo 31, nós vemos aí que os irmãos de Diná disseram para Jacó, num contexto onde estavam conversando a respeito do que Simeão e Levi tinham feito ali com Siquém, o pai, todos aqueles homens. E disseram assim, devia ele, Siquém, tratar nossa irmã como prostituta? Vamos aqui hoje estar avaliando 3 erros que Diná cometeu. Primeiro erro, Diná, ela pulou a cerca. Como assim, evangelista Alain? É um termo que o mundo aí, o povo aí fora diz, né? Fulana pulou a cerca. Ciclano pulou a cerca, foi dar uma passeada no arraial do vizinho. Vejamos aí que em Deuteronômio 27:17 e Provérbio 22:28 diz assim, que ninguém ultrapasse os limites ou os marcos que seus pais fizeram para não sofrer dano. Que ninguém possa arrancar, tirar os marcos que os pais fizeram em relação aos seus filhos. Sofrerão maldições. Então Diná, ela ultrapassou os limites do arraial de Jacó. Adentrou para a terra dos cananeus e parou ali de frente àquela cidade e foi ver as filhas da terra. Diná, então, ela quebrou a proteção, o escudo de proteção que o seu pai e sua mãe determinou que ela não saísse. Primeiro erro, Diná não honrou seu pai, não honrou a sua mãe. É interessante que Diná saiu para ver as filhas da terra como princesa, como uma donzela querida, mimada, amada do pai. E voltou para casa, é triste saber disso, mas ela voltou para casa como uma prostituta. Primeiro erro foi esse. E o segundo erro foi, Diná agiu como uma preguiçosa. Que isso, evangelista Alain? Sim, como preguiçosa. Diná deveria estar em casa, cuidando dos afazeres domésticos, junto com a sua mãe, cuidando daquilo que uma donzela, uma jovem, um adolescente, uma moça tinha que fazer debaixo do teto da tenda do seu pai e de sua mãe, no arraial de Jacó. E ela agiu como uma mulher ociosa, como uma jovem, uma donzela ociosa. Então, Diná cometeu esse erro. Provérbio 12:11 fala a respeito do homem ou a mulher ser ocioso. Falta nisso aí uma mente brilhante. 1 Timóteo 5:13 diz claramente que Paulo fala a respeito de mulheres que ficavam ociosas, de casa em casa, de esquina em esquina, de rua em rua. É só verificar. 1 Timóteo 5:13 e Provérbio 12:11. Segundo erro foi esse. Ela agiu como preguiçosa. Foi dar umas voltinhas, foi dar como se diz assim, uma espiada na terra dos cananeus. Terceiro erro é que Diná foi tola, insensata, fazer o que não devia. Não pensou nas consequências. Provérbio 14:1 e Provérbio 31:10. 14:1 você sabe de cor. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. 3 erros que Diná cometeu. Traga aqui uma curiosidade muito interessante. O nome de Diná no hebraico quer dizer julgada, aquela que sofreu um julgamento. E tem algo aqui interessante que também no contexto a gente vê que o nome dela se torna-se vindicada, recuperada. Ela cometeu o erro, vieram as consequências, seus irmãos fizeram o que fizeram, houve o temor na região, porque Simeão e Levi passou a espada, eliminou os homens daquela região, pegou os despojos, tudo que aqueles homens ali
de Siquém levou as mulheres, levou as crianças e houve um terror em volta ali na terra dos cananeus. Então ela foi vindicada, recuperada, porque a palavra diz que os seus irmãos entraram na casa de Siquém e levaram Diná embora. E eu coloco algo da minha parte, ela ficou estigmatizada. Como assim, evangelista Alain? Ela ficou marcada, com cicatrizes na alma. Quero acompanhar com vocês uma coisa muito interessante. Provérbio 21, 20 e 21 diz assim: a herança adquirida fora do tempo, a herança adquirida no contexto, ela no tempo é bênção, mas a herança adquirida fora do tempo e do contexto, o seu fim é anátema, o seu fim é maldição. Provérbio 20, 21 diz que aquele que toma posse daquilo que não é para aquele tempo e quer usufruir, gastar antes do tempo, ele sofre maldições. Como assim? Siquém, ele queimou etapas. Siquém, ele pulou o corguinho, como diz o goiano. Siquém deveria pedir o pai da moça, de Diná, Jacó, em namoro. A moça aceitando ou não, Jacó iria ouvir e iriam entrar num acordo. Quando se pula, queima etapa, sofre maldições. Primeiro, o namoro. Depois, o noivado. E por terceira coisa a fazer, dentro do processo, é o casamento. E se quem ultrapassou aí todas as etapas. A mulher foi deflorada, foi abusada, foi coagida, foi estrupada, violada, diz a palavra que contaminada, aí ele passou a admirar mais ainda devido à reação. Não sei o que houve, não sabemos, mas diz que a alma dele ficou enlaçada por ela, ele ficou afeiçoado por aquela mulher, ele ficou encantado, apaixonado, enfeitiçado de querer comprar e dar o dote que Jacó precisasse. Quando se queima etapa, sofre as consequências. Não será bênção aquele relacionamento. Pense nisso. A outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, na relação, Siquém, ele foi ousado, abusou daquela jovem e houve então um laço de alma. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 a 20, diz que quando um homem se junta a uma prostituta, quando um homem se junta a uma mulher, ele se torna um só corpo. Aí Paulo diz em Coríntios, um homem com Cristo é um só. Um homem no Espírito é um só. Um homem cheio da unção de Deus, ele é um. É Deus nele, é o Espírito Santo nele, se torna uma pessoa só. E a Bíblia diz que Deus não tem consenso. Templo puro com templo impuro. As trevas com a luz. Não combina. 2 Coríntios 6,14 fala a respeito disso aí. Então, no momento que Siquém adentrou a Diná, forçou, coabitou, teve relação consentida ou não, o texto diz que não foi consentido, mas ela estava ali já com ele e ele se apaixonou por ela. Tanto é que houve um casamento, houve um enlace que ela foi morar com ele. Bom, tranquilo. Agora, o fim de Diná. Como ficou então Diná depois que Simeão, Levi, resgatou ela, tirou da casa de Siquém e seguiu junto com Jacó e eles foram embora. Saíram dali, deixaram para trás muita coisa e foram embora. Lá em Juízes nos dá aí uma visão de como poderia estar Diná após essa questão da rejeição de Siquém, quando a estrupou, depois ele afeiçoou-se, depois ele ficou enamorado, ele falou afetuosamente para aquela jovem e quis casar. Ele ficou vidrado, apaixonado. Beleza, perdeu-se então ali o companheiro, Siquém foi morto pelos irmãos Simeão e Levi e foram embora. Em Juízes 11, do versículo 35 a 40, fala da filha de Jefté. Jefté faz um voto com Deus e diz assim: Senhor, se tu me deres e entregar nas minhas mãos os inimigos de Israel, eu darei para o Senhor como sacrifício aquilo que vier me receber na porta de casa. E Deus dá uma força tremenda para Jefté
ele vence, derrota ali o inimigo de Israel, e quando ele vai chegando em casa, lá vem a filha, saltando e dançando com tamborim e dando glória a Deus, aleluia, rindo, a vitória foi certa. E ele então, ele fala: minha filha, por que fizeste isso comigo? E ele conta para a filha como foi o voto. E a jovem, olha só que Diná faltou com sensatez, Diná faltou com honrar pai e mãe, e essa ela honrou e falou assim: pai, seja feita a tua vontade no voto que tu fez. E a gente pensa então que Jefté sacrificou a filha, mas quando vamos olhar para o texto de 35 a 40, nós vemos que ela chega para o pai e fala assim: pai, deixa eu festejar com as minhas amigas, com as minhas conhecidas, as minhas parentes, fazer uma festa e comemorar. Vou ficar sem casar, vou deixar de constituir família e vou chorar a minha virgindade. E aí ela foi junto às suas amigas, vizinhas, mulheres, donzelas, e se reuniram. Então elas foram então chorar a virgindade dela. Jefté só tinha essa jovem como filho, não tinha mais ninguém. Como filha, ele não ia ter descendentes. Ela, então, houve então o abster-se, a oportunidade de casar e ficar solteira, virgem, pelo resto da vida. E o texto diz que as suas amigas, de 4 em 4 anos, vinham até ela para relembrar, trazer a memória e chorar pela oportunidade que ela deixou de ter, de constituir família, ter um esposo, ter companheiro, ter descendente, perpetuar o seu DNA. Ficou sem. Um outro fato muito interessante que nós vemos aí é 2 Samuel 23. Absalão, ele usa de uma estratégia para humilhar Davi, arma uma tenda e diz a palavra que Absalão abusou, violentou 10 concubinas de Davi. E no versículo 3 de 2 Samuel 23 diz que Davi isolou essas 10 concubinas, deixou essas mulheres bem amparadas, deu uma pensão para cada uma, deu a elas um salário, cuidou de uma forma que ela não pudesse reclamar, mas diz a palavra que Davi não adentrou mais essas mulheres. Davi não teve relação sexual com essas 10 mulheres. Davi então ali isolou essas mulheres e elas deixaram de ser companheira, concubina de Davi. Elas ficaram o resto das suas vidas sem ter relação com Davi. Muito interessante isso. Voltando para Diná, para mim encerrar essa segunda parte desse subtema Diná e Siquém, do Laços de Alma, vemos uma coisa interessante. Quando Judá determinou que Tamar, viúva do seu filho, Jonã, não tivesse mais contato com nenhum dos seus filhos. Então Judá coloca aquela mulher para ficar isolada, dá um suporte financeiro para ela, abençoa ela e ela passa a andar com vestimenta de viúva. Só que chega um tempo que Tamar usou de sabedoria, tirou a roupa de viúva e colocou os adornos, os acessórios de prostituta. Olha que coisa interessante, porque ela cansou de ficar ali no escanteio, de molho, esperando a boa vontade de Judá para trazer um novo filho, para cumprir a lei que, companheiro morrendo, um dos parentes próximos, um dos irmãos, teria que casar com aquela viúva. E ela com as indumentárias de prostituta, um véu no rosto, um acessório ali, e Judá adentra ela e os irmãos conhecem o que houve aí, e ela engravida deles. Ela passou um bom tempo. Imagino eu que Diná, quando Jacó saiu e segue caminhada de rumo a Betel, Deus no capítulo 35, versículo 1, fala com ele, pede para ele ir
adiante e até Betel, e ali ele levantou e edificou um altar ao seu Deus, o Deus de Israel. Queridos, então dá para entender que Diná ficou isolada, que Diná ficou uma jovem que não foi dada a mais ninguém, porque então Diná sai do cenário histórico da caminhada de Jacó. Queridos, canal Dito Bendito, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva, ajude este canal a crescer. Já estamos aí com um bom número, canal houve a estreia dia 20, hoje é 24/4/2025 e queremos alcançar aí bastante inscrições. Vai meu abraço aí para todos aqueles irmãos, aqueles que compartilharam de Fortaleza, os irmãos de Itumbiara, Goiás, Planaltina DF, aqui do Recanto das Emas, os irmãos do Jardim Morumbi, lá em Planaltina DF, vários irmãos estão aqui fazendo comentário, estão aqui nos ajudando a compartilhar. Esse canal vai crescer com a sua ajuda e eu creio que você está orando por mim. Deixe seus comentários e faça sua inscrição. Deus possa continuar te abençoando e veja os shorts com os novos subtemas do tema Laços de Alma. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando em nome de Jesus.